Olá pessoal, estou aqui de volta. Desta vez nós vamos falar sobre batalha espiritual. É muito importante você saber quando é que o inimigo vem tentando contra a sua vida. Muitas vezes você fica se culpando, você tem pensamentos impuros e muitas dessas vezes é o próprio inimigo, o diabo, que é o nosso adversário, que vem tentando lançar setas malignas para tentar te derrubar. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos usar a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, porque tudo isso vai fazer com que você se proteja das armadilhas do diabo contra a sua vida. Então eu vou mostrar aqui para você pelo menos 5 sinais de que você está debaixo de um ataque espiritual. O diabo está tentando contra a sua vida e muitas vezes você não vai ver nada acontecendo exteriormente, mas você sabe, você está sentindo os efeitos dessa batalha. Pode ser um desânimo, pode ser problemas. Então vamos lá. O primeiro sinal é que os problemas começam a surgir do nada na sua vida. Eu acredito que você já passou por isso, eu já passei várias vezes. Sabe quando você está vivendo uma vida muito boa, está tudo tranquilo e de repente você recebe aquela notícia que te deixa para baixo, você se desespera. Muitas vezes o diabo está por trás disso. Ou se ele não estiver diretamente ligado a isso, ele vai usar essa situação para tentar te afastar de Deus e abalar a sua fé. Pode ser um gerente que te liga do nada e fala, olha, sua conta está no vermelho e você nem estava sabendo disso, sabe? Às vezes uma conta antiga que você esqueceu de pagar, sabe? Tantos problemas. Às vezes um problema do seu filho na escola, às vezes uma traição. Eu, por exemplo, uma vez eu estava namorando uma moça da igreja e de repente eu recebi a notícia que ela estava me traindo. Aquilo para mim foi um choque, sabe? O meu mundo desabou e eu não sabia, mas o inimigo ele tentou me desviar através daquela situação. Ele tentou fazer com que eu não perdoasse ela, que eu guardasse mágoa no meu coração. E o fato de eu obedecer a Deus, eu não sair dos caminhos de Deus, fez toda a diferença. Porque hoje eu estou casado com a minha esposa Thaís, eu tenho 2 filhos lindos, sabe? E eu vejo que Deus não me deixou faltar nada. Mas o diabo, ele quis me desviar naquele momento. A partir daquele momento eu guardei uma raiva no coração, uma mágoa. Porque a gente é falho também, a gente tem maldade às vezes no coração. E eu queria que essa pessoa pagasse por tudo que ela fez contra mim, sabe? Mas Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi me ajudando a perdoar e o diabo é que saiu derrotado dessa situação. Eu me lembro também uma vez que eu estava do nada, trabalhando na obra de Deus, na internet, evangelizando as pessoas. Eu tenho um site, se você não sabe, é pastorantonojunior.com.br. Eu montei esse site para ajudar as pessoas. E de repente, um dia, o programador desse site, o rapaz que me ajudou a fazer esse site, ele entrou em contato comigo e ele disse que aquele site não era meu mais, que ele já havia ido no cartório e registrado no nome dele. Aquilo para mim foi um baque tão grande, para minha esposa também, ela começou a chorar muito, porque aquilo estava fazendo algo, porque aquilo estava sendo uma bênção nas mãos de Deus. Então o diabo ele quis usar aquela pessoa para tentar tirar aquilo que Deus me deu, sabe? Então o diabo ele vem tentando trazer problemas e isso pode acontecer com você e você precisa estar preparado. Eu lembrei que agora do exemplo de Jó. A Bíblia diz que aquele homem era abençoadíssimo, um homem correto, que amava a sua família, ele orava pelos seus filhos todos os dias, oferecia sacrifícios em favor deles, assim como era o costume no Antigo Testamento, mas de repente tudo desabou na vida dele. Ele perdeu o gado, ele perdeu suas riquezas, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha em apenas um dia. Imagine que tragédia. E os psicólogos já chegaram à conclusão que uma pessoa que sofre muitas perdas ao mesmo tempo, uma após a outra, muitas vezes essa pessoa é afetada e muitas delas não resistem. É por isso que muitas pessoas, às vezes, perdem um filho, por exemplo, e a pessoa começa a ficar doente por causa daquilo, sabe? Ou então é traído muitas vezes. E poucas pessoas conseguem dar a volta por cima. E com Jó aconteceu exatamente isso. Ele perdeu os 10 filhos que ele tinha, imagine isso. Perdeu tudo, ficou só ele e a esposa. E a Bíblia diz que a esposa dele falou para ele o seguinte: Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? E Jó naquele momento, ele fez uma declaração de alguém que só podia ter muita fé no coração. Ele disse assim: mulher, você age como louca. Deus nos deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo que Jó, ele aprendeu a reagir no dia mau. Ele usou a sua fé e não saiu da presença de Deus, não blasfemou contra Deus, não murmurou. E a Bíblia diz algo muito interessante para mostrar
para mostrar para mim e para você o quanto vale a pena nós protegermos o nosso coração e nós não abandonarmos o barco nos dias difíceis. Olha o que está escrito: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Viu só como Deus é fiel? Deus restaurou a vida de Jó e lhe deu muito mais do que ele tinha. Deus abençoou mais o final do que o começo. Então você precisa permanecer firme na fé e Deus vai te honrar. Amém? O segundo ataque espiritual é o ataque físico. Muitas vezes o diabo não vai tentar contra a sua vida espiritual, mas ele vai tentar contra a sua vida física. Esse é o exemplo de Jó que eu acabei de contar. Jó, ele também, além de perder os seus filhos, além de perder toda a sua riqueza, Jó perdeu a sua saúde. Isso mesmo, a Bíblia diz que o inimigo tentou contra Jó colocando uma doença nele. E ele então raspava a sua pele com cacos, porque ele estava sofrendo, estava cheio de feridas. Então Jó, ele chegou no fundo do poço e ele teve aquela doença. Eu não quero aqui dizer que tudo é do diabo. Toda doença que acontece, uma gripe que você pega, ou o câncer, vem do diabo. Não. Às vezes é por causa da alimentação, ou às vezes é simplesmente porque nós estamos nesse mundo caído, contaminado pelo pecado. Então, pode ser por diversos fatores, mas o inimigo muitas vezes ele coloca uma doença. Ele trabalha contra a sua integridade física. E um outro exemplo que eu lembro é o de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele orava, ele fazia tudo certo. Mas o rei Nabucodonosor, ele decidiu lançá-lo na cova dos leões, porque Daniel não quis se prostrar diante dele. Então, mesmo você sendo uma pessoa fiel, uma pessoa de Deus, em algum momento pode surgir adversidades, pode vir alguma doença, mas você tem que permanecer firme na fé. Não culpe a Deus por isso, porque essa culpa não pertence a Deus. Deus não coloca doença nas pessoas. Muitas vezes Ele permite sim, mas quem coloca é o inimigo, é o pecado, sabe? Então não culpe a Deus por isso, mas simplesmente permaneça firme e Deus vai te honrar. E eu vou ler para você o que aconteceu nessa passagem de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Olha que bênção, né? Então, apesar das lutas, Daniel, ele glorificou a Deus e ele viu um milagre na sua própria vida. E eu me lembro que uma vez, há 2 anos atrás, eu também passei por um momento muito difícil. Eu contraí uma doença chamada mononucleose, nunca tinha passado por nada parecido, mas tudo começou quando foi chegando a noite, eu fui sentindo muito frio e eu fiquei assustado porque estava muito calor, mas foi um frio assim muito doloroso. Mas eu acabei dormindo, sabe? E quando eu acordei de madrugada, eu estava tendo já um caso de hipotermia. Ou seja, minha boca foi ficando roxa, meus músculos travaram de tanto frio que eu estava. Minha temperatura baixou muito, sabe? E naquele momento eu só consegui orar em pensamento. Oh Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, não deixe acontecer nada de errado. Repreende o inimigo. Aí foi voltando meu corpo ao normal, mas eu não sabia que os próximos meses eu passaria por tantas lutas, muitos vômitos, fraqueza, eu ia de médico em médico, ninguém descobriu o que era, sabe? E depois de 2 meses, Deus me curou e eu fui totalmente curado disso, sabe? Então essas lutas vêm, essas doenças podem vir, problemas em todos os níveis, mas Deus promete que vai estar com você, amém? O terceiro sinal, as tentações ficam mais fortes. Eu sei que todo crente, ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas falhas, mas chega um momento em que o inimigo ele batalha fortemente contra essa pessoa. Ele percebe que a pessoa está fraca espiritualmente, que a pessoa talvez não está buscando a Deus, então ele faz de tudo para ela cair em tentação. Então perceba, fique atento na sua vida. Quando as tentações ficarem mais fortes, pode ser sim que o diabo está por trás delas e ele está querendo que você caia e que você se afaste de Deus. Um exemplo disso é que Jesus estava ali no deserto fazendo jejum, se consagrando, e no momento em que ele teve fome, o diabo veio e ofereceu para ele transformar pedras em pães. Então o diabo sabe o momento certo de atacar, e muitas vezes ele espera um longo tempo, sabe? Tem uma história que é muito interessante, que é o seguinte: uma vez o diabo, Satanás, ele se reuniu com vários demônios para cada um dizer o que eles fizeram para tentar derrubar as pessoas. E um dos demônios ele disse o seguinte: olha, tinha uns missionários lá na África que eles estavam indo de barco para uma selva e eu soprei um vento tão forte e aqueles missionários eles morreram afogados. Então naquele momento Satanás ele ficou tão bravo e ele falou: a grande coisa que você fez, você matou os missionários e eles foram salvos, você não fez nada demais.
Aí de repente se levantou ali um outro demônio e ele contou sobre um casal que era muito firme com Deus e eles estavam indo numa aldeia evangelizar. Aí, enquanto eles estavam indo de carro, ele soltou os leões e os leões vieram e devoraram aquele casal. Então, naquele momento, Satanás também ficou muito nervoso e ele falou: do que adiantou o que você fez? Você levou aquele casal para o céu, então não adiantou nada, sabe? Mas aí teve um demônio que ele disse o seguinte: olha, tinha um rapaz lá na igreja que ele era muito firme com Deus, ele orava para as pessoas, ele fazia a obra de Deus, ele evangelizava, mas ele tinha uma fraqueza carnal. Ele tinha fraqueza por mulher, então eu fui tentando ele dia após dia e ele resistindo, sempre me expulsando, mas o tempo foi passando e eu percebi que ele foi se cansando de lutar. E aí eu trabalhei na vida dele, eu trabalhei para que ele pecasse, até que um dia ele pecou e depois ele não parou mais. E durante 10 anos eu fui trabalhando com ele, ele se arrependia, ele voltava para Deus, até que chegou um momento que ele parou de ir na igreja. Hoje ele já não busca mais ao Senhor, ele não ora, ficou desacreditado, ficou um rapaz mal-humorado e não quer mais saber da Bíblia. Naquele momento, Satanás se levantou, começou a bater palmas e falou: você acertou em cheio, você conseguiu esfriar um filho de Deus, você conseguiu desviar o coração de um filho de Deus. Então é esse o cuidado que você tem que tomar. Mesmo que você caia em tentação, dê a volta por cima. Reconheça que Jesus morreu na cruz justamente porque você é pecador, porque você é falho. E tome posse do perdão naquele mesmo momento e não fique remoendo, sabe? Pensando naquilo tudo, pensando que você é fraco, que Deus não vai te aceitar, porque é mentira do diabo. E ele vai tentar fazer com que você perca a sua fé. Tome muito cuidado. O quarto sinal: o diabo vai tentar colocar medo e desespero no seu coração. Fique muito atento a tudo que acontece com você, porque o medo é uma das maiores armas do inimigo. Ele faz com que você não queira servir a Deus, com que você não queira acreditar que vai dar certo. Sabe, o medo é a certeza da derrota e a fé é a certeza da vitória. Então não tem como você guardar no seu coração o medo e a fé ao mesmo tempo. Por isso, mesmo que você tenha medo, faça acontecer. Você sabia que a coragem não é a ausência de medo, mas é você fazer algo mesmo sentindo medo? Então tenha coragem, acredite que Deus está com você. E o desespero é a mesma coisa. Vigie para você não ficar desesperado. Porque quando as situações vão apertando, geralmente as pessoas à nossa volta, elas vão tirando a nossa paz, elas vão nos contaminando com o desespero delas. E isso faz com que você perca a sua fé. A Bíblia conta que a filha de Jairo, ela tinha morrido. Jairo era um religioso, um homem de Deus. Mas quando ele ficou sabendo que a filha dele morreu, as pessoas à volta dele falaram: para que você vai continuar incomodando o mestre? Sabe? Mas Jesus naquele momento virou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Porque Jesus sabia que se aquele homem absorvesse aquelas notícias negativas, ele não conseguiria ter fé. Então eles foram até a casa daquela menina e quando eles chegaram lá, tinha aquele clima de velório, aquele clima de derrota, todas as pessoas chorando. Certamente elas pensavam: se Jesus não tivesse demorado tanto, ela não tinha morrido, sabe? Mas quando Jesus percebeu aquele ambiente negativo, ele chamou então Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João, que eram os seus 3 discípulos. Então Jesus chamou eles ali no canto e ele fez o milagre e aquela menina ressuscitou. Mas Jesus sabia o quanto o ambiente podia prejudicar a vida dele. Então, quando as pessoas ficarem criticando a sua volta, falando mal dos outros, tome muito cuidado para você também não entrar no clima delas e para você não ser prejudicado. Eu costumo dizer que o desespero é o território de Satanás, porque as pessoas que estão desesperadas, elas fazem besteira, elas acabam com a própria vida, elas acabam com a vida dos outros, sabe? Elas vão para os vícios, elas fazem tantas besteiras e só depois se arrependem. Então fique muito atento, tenha um coração manso, humilde, sabe? E tome muito cuidado para o diabo não te pegar no desespero e no medo. Amém? E o quinto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a frieza espiritual. Eu tenho certeza que todo crente já passou por isso em algum momento da vida, aquele momento em que você não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de ir na igreja, se reunir com os outros irmãos. Eu já passei por isso e foi após uma decepção no namoro que eu tive com uma moça que de repente terminou o namoro comigo. Eu fiquei tão desanimado, tão desiludido, porque eu achava que eu não seria mais feliz na vida sentimental e eu então não tinha vontade de orar, sabe? Eu já tinha orado, já tinha esperado em Deus, eu estava fazendo o que é certo,
mas mesmo assim nada estava dando certo. Então eu comecei a me esfriar espiritualmente. E com isso eu perdi o contato com os meus irmãos, eu não queria ir na igreja, mas uma coisa eu fiz, eu não me escondi de Deus. Eu sempre falava: Deus, eu estou assim, eu não estou querendo mais buscar o Senhor, estou muito decepcionado, cura essa ferida que ficou no meu coração, sabe? Então eu fui sincero com Deus e eu falava para as outras pessoas: um dia Deus vai levantar a minha vida. Deus está vendo o que eu estou passando e Ele me entende do jeito que eu sou, com as minhas falhas, sabe? Então Deus foi curando o meu interior e hoje eu estou aqui para te dizer: Deus pode curar suas feridas emocionais, Deus pode tratar com a sua vida através desse momento difícil. Simplesmente continue sendo sincero e falando com Ele aquilo que está no seu coração. Então vamos lá, como você pode vencer a batalha espiritual? Em primeiro lugar, você tem que entender que Jesus já venceu no seu lugar. Tudo que você passa hoje, Jesus já passou e Ele venceu. Jesus disse em João capítulo 16 que neste mundo todos nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Então o segredo para o cristão vencer é você ter bom ânimo diante das situações. Ou seja, seja otimista, veja o lado positivo das coisas. As situações que você está passando, veja como um crescimento, sabe? Não fique reclamando, agradeça a Deus, não pelas coisas que deram errado, mas por Deus estar te permitindo ter fé, recomeçar, sabe? Então é muito importante você ter esse bom ânimo, porque as lutas vão vir mesmo, mas vença o inimigo com a sua fé, amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu achava que eu ia precisar de libertação espiritual, que as pessoas iriam colocar a mão na minha cabeça e o diabo ia sair, sabe? Porque eu já tinha tido experiências com o inimigo do lado errado, sabe? Eu já fui em centro de Umbanda, em terreiro de Umbanda, eu sei como é a batalha espiritual e eu sabia que o diabo não ia deixar barato. Eu sabia que o diabo ia tentar contra a minha vida. E realmente, muitas vezes enquanto eu estava dormindo, eu era novo convertido, eu não sabia como reagir a isso, mas o diabo vinha, ele me enforcava, ele tentava colocar medo, desespero, sabe? E muitas vezes eu não sabia o que fazer, até que um dia eu aprendi que há poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus. E eu me lembro que um dia eu estava em casa sozinho, eu com a minha mãe estava no telefone, e lá do meu quarto eu comecei a ouvir uns barulhos lá no banheiro, e não tinha ninguém, sabe? Barulho como se estivesse desenrolando papel higiênico. Aquilo me deu um medo tão grande, mas naquele momento eu lembrei que Jesus nos deu um nome que está acima de todo nome. E então eu falei: Satanás, saia da minha casa agora, em nome de Jesus. E naquele momento, para minha surpresa, o diabo foi embora, sabe? Então eu aprendi uma lição muito importante. Nós temos medo do diabo até descobrir que é o diabo que tem medo de nós. Não por causa de nós, mas por causa daquele que está em nós. E a Bíblia garante isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo, coloque a sua fé em Jesus e tome posse. Quando a Bíblia te der uma promessa, quando Jesus falou algo, acredite e declare isso em alta voz, sabe? Às vezes é importante a gente orar em voz alta para o inimigo saber que nós estamos usando a autoridade que Deus nos deu. Amém? Então se você renovar sua mente com a palavra de Deus, pode ter certeza, o diabo não vai ter acesso à sua vida, você vai estar cada vez mais fortalecido e Deus vai envergonhar o inimigo, porque a obra que Deus faz é completa, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado e te aguardo no próximo vídeo.